Oi pessoal, boa tarde para vocês. Está no ar o plantão aqui pela TV Plão de segunda-feira, dia 28 de outubro, dia do servidor público. Então, parabéns a todos os servidores que estão acompanhando a TV Plão aqui da nossa cidade e também da nossa região. A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros atenderam uma ocorrência de um veículo incendiado na Avenida Santo Antônio. O caso aconteceu na última sexta-feira lá no bairro Cascatinha. De acordo com a Polícia Militar, o veículo estava abandonado e estacionado na contramão de direção. 3 rapazes foram vistos empurrando o veículo na tentativa de subir a rua Araçuaí. Porém, eles fugiram. No plantão de hoje você também vai ver. Suspeito de tráfico é preso pela Polícia Militar após fuga e disparos com balas de borracha na área central da cidade. Polícia Militar realiza fiscalização de trânsito no centro. 3 motocicletas e 3 veículos foram removidos ao pátio do Detran. Suspeitos de cometerem roubos em Poços de Caldas são presos pela Polícia Militar neste fim de semana. Com eles, foram apreendidos uma espingarda e também um veículo. Muita coisa, hein, gente? O mês dedicado à saúde da mulher, por meio do movimento Outubro Rosa, já está chegando ao fim, hein? O impacto psicológico causado pelo câncer de mama traz, de certa forma, uma repercussão na vida do paciente. Porém, o que acontece? Quando a mulher recebe um apoio psíquico, torna-se possível o entendimento dos medos, as angústias, que podem, inclusive, interferir em uma resposta ao tratamento terapêutico. Para falar sobre a importância do tratamento psicológico ao paciente diagnosticado com câncer de mama, eu recebo logo mais a professora Regiane Quinteiro. Ela é coordenadora do curso de Psicologia da PUC Campus Poços de Caldas. Mande a sua mensagem, quero você participando conosco. Um homem suspeito de tráfico de drogas deu muito trabalho a uma equipe da Polícia Militar na última sexta-feira. Foi aqui no centro da cidade. De acordo com a PM, a denúncia dava conta, eles receberam uma denúncia de que o rapaz de 18 anos estaria vendendo drogas próximo aos trailers de lanche. A PM foi até o Parque José Afonso Junqueira. Assim que o suspeito avistou a viatura, ele fugiu, saiu correndo. Foi ali para o interior do parque. Só que, gente, ele foi surpreendido por uma equipe que estava a pé. O pessoal ali organizou, acabaram fechando ele. Sabe o que esse rapaz fez? Ele pulou dentro do ribeirão de Poços de Caldas, aquele ribeirão que corta o parque. Ainda segundo a Polícia Militar, o suspeito chegou a arremessar uma pedra contra a viatura e continuou correndo. Assim que o rapaz percebeu que estava cercado, ele pegou uma outra pedra. Nesse momento, os militares precisaram efetuar disparos de balas de borracha para conter o suspeito. Mesmo após ser atingido, o rapaz tentou fugir novamente, se escondendo no ribeirão. O rapaz é praticamente o mestre Splinter aqui de Poços de Caldas, Porque ele corre da polícia, joga a pedra, pula no ribeirão, só que dessa vez não teve jeito não, hein, Márcio? Ele foi abordado pelos militares. Na ação, os policiais apreenderam 10 pedras de crack e R$ 149 em dinheiro. O suspeito foi preso em flagrante e encaminhado à delegacia da Polícia Civil. E ele, essa droga, esse dinheiro todo aí, hein? O rapaz, ele usou do artifício que ele tinha ali, Ele pulou no ribeirão e jogou pedra na polícia. Vai responder por esse crime também, muito provavelmente. E 2 homens foram presos suspeitos de praticar 2 assaltos ontem à noite. Olha só, olha a arma aí, gente. O primeiro roubo foi em uma mercearia lá do bairro Joias do Vale, lá na zona oeste de Poços de Caldas. Para a Polícia Militar, a dona do estabelecimento contou que os suspeitos chegaram no estabelecimento, já anunciando o assalto, com essa arma que é uma arma de cano longo, Olha só que impressionante. A vítima informou ainda que para os suspeitos que o marido dela tinha acabado de sair com o dinheiro. A mulher, ao perceber a distração dos assaltantes, fugiu. Ela saiu correndo ali pedindo socorro. Tem uma igreja evangélica próxima à mercearia e aí ela aproveitou esse momento e saiu correndo. Os assaltantes foram atrás dela, só que depois eles acabaram desistindo e voltaram para o estabelecimento. Eles levaram 4 garrafas de bebidas alcoólicas e fugiram em um carro sentido área central. A Polícia Militar começou as buscas atrás dos assaltantes, E o veículo utilizado na ação foi localizado. O carro estava estacionado, gente, de frente a uma casa lá no Country Club, ali na Zona Oeste ainda.
Na residência estavam os dois suspeitos, um de 26 e o outro de 27 anos. A arma usada no crime também foi encontrada. Os assaltantes negaram, não foi a gente, não aconteceu isso, não tem nada a ver com a história. Eles foram presos e foram encaminhados para a delegacia. O outro assalto foi ontem, né? Nesse assalto aí, os meliantes usaram o mesmo carro e a mesma arma para a prática do crime. Coincidência ou não, a polícia foi para o trabalho, né, e tirou aí, pelo menos os suspeitos de circulação. Bom, tem a chance de se defender, né, mas está difícil aí provar a inocência nesse caso, né? E um carro ficou totalmente destruído depois de pegar fogo, gente. Olha aí. Vamos lá para Santo Antônio, bairro Cascatinha. Vejam só vocês, noite de sexta-feira. Estranho porque esse carro está na contramão aí nesse local. Esse carro está na contramão, hein? De acordo com os bombeiros plantonistas, eles, né, foram acionados através do 93. Comerciantes que trabalham próximo ao local onde o veículo pegou fogo relataram que 3 pessoas estavam empurrando esse carro na tentativa de subir a rua Araçuaí. E o veículo começou a pegar fogo e se alastrou rapidamente. As pessoas que estavam no carro fugiram do local. O carro foi deixado pegando fogo na contramão de direção, como eu disse, ali na Avenida Santo Antônio. A Polícia Militar realizou buscas no sistema informatizado, né? Não tinha registro de furto ou roubo. Somente o licenciamento do veículo estava atrasado. O carro foi removido ao pátio do Detran, ou o que sobrou dele. Os suspeitos não foram localizados. Por que será que fugiram? Por que será que fugiram? A Polícia Militar realizou no último sábado mais uma fiscalização de trânsito aqui no centro da cidade. De acordo com a polícia, diversos veículos foram fiscalizados. Foram aplicados 14 autos de infração, 3 motocicletas e 3 veículos foram removidos ao pátio do Detran. As ações vão ser realizadas em dias e horários alternados e também em pontos distintos aqui da cidade. E tem que ter, né, gente? Tem que ter. 2 veículos ficaram danificados em um acidente de trânsito. Noite de sábado ainda, de volta para a Zona Leste, teve polícia militar na ocorrência. Os motoristas dos veículos, uma mulher de 44 anos e um homem de 39 anos, relataram que o motorista que estava no Fiat Uno, né, estaria parado no semáforo, o semáforo estaria fechado, ali na João Pinheiro. De repente, um Renault, uma Duster, conduzido por uma mulher que seguia atrás, veio e acabou colidindo. Bateu na traseira do Uno, como você vê na imagem. Foram apenas danos materiais, ninguém ficou ferido. Os motoristas entraram em um acordo com relação aos danos causados. Ainda segundo a polícia, os veículos estavam, né, devidamente documentados, licenciados e foram liberados, né, no local ali para os donos. Tem acontecido muito pequeno acidente ali na João Pinheiro, hein, gente? Já tinha dado acalmado isso aí. E agora, né, já direto nós estamos mostrando aqui no plantão. E 3 veículos ficaram danificados. Mais um acidente de trânsito, noite de sexta-feira, só que agora nós vamos para a Zona Leste. A cara do Fuscão ficou totalmente destruída, hein? Olha só, mas arrebentou com o Fuscão, hein? Para a Polícia Militar, o motorista do Fusca, um homem de 50 anos, relatou que seguia pela Remígio Prézia. Próximo ao bar ali, um bar muito conhecido ali, o Bar do Jaime, o motorista da Saveiro, que estava estacionado, ele abriu a porta, é isso? E aí não deu tempo de desviar e aí aconteceu o acidente. Olha só, ele atingiu a porta da caminhonete. O motorista do Fusca perdeu o controle e acabou batendo na traseira de uma Fiat Toro. Esse também que estava parado, aguardando o semáforo abrir. Para a PM, o motorista da Toro, um empresário de 56 anos, né, falou, estava aqui no semáforo, só escutei aqui, senti o impacto na traseira, não deu tempo de nada. A motorista da Saveiro, uma moça de 22 anos, disse para a polícia, né, que estava também com o carro estacionado em frente ao estabelecimento, o bar que eu citei há pouco, quando um amigo foi até o veículo para pegar um objeto. Quando ele saiu, foi surpreendido pelo Fusca, que acabou atingindo a lateral da Saveiro e a traseira da Fiat Toro também. Foram apenas danos materiais, ninguém se feriu. Os veículos também foram liberados aos motoristas do local. Agora vai ficar caro aí para arrumar, hein? Uma Fiat Toro, o Fuscão também. Que prejuízo, né? Gente,
Sertanejo está completando mais um aninho de vida, hein? E são 48 anos, 48 anos, então tem a campanha dos 48 motivos para você sorrir. Olha aí que legal, Antena Oi TV Livre, R$ 589,90. Pague em 6 vezes sem juros no cartão. Tem também lâmpada LED branca fria por R$ 7,90 e ainda liquidificador Fama por R$ 59,90. Tá muito bacana na Francisco Salles 555, de frente ao terminal de linhas urbanas. Um abraço, equipe sertaneja. Lembrando que tem o e-commerce agora, hein? É só acessar o casasertaneja.com.br. E agora tem previsão do tempo aqui no Plantão da Tarde. Dia chuvoso, hein? Manhã chuvosa aqui em Poços de Caldas, o tempo segue fechado, com pancadas de chuva à tarde e também à noite. A mínima para hoje é de 16 e a máxima de 30 graus. A umidade relativa do ar varia entre 40% e 80%. Em Campestre, a mínima é de 15 e a máxima de 29 graus. Dia nublado com previsão de pancada de chuva. Em Botelhos, a mínima é de 16 e a máxima de 31 graus. A umidade relativa do ar varia entre 44% e 91%. Chove chuva, chove sem parar, enquanto a chuva caiu nessa madrugada aqui em Poços de Caldas. E criminosos estão tentando aplicar golpes na região, utilizando o nome da Santa Casa aqui de Poços de Caldas. É isso mesmo, gente. Os criminosos estariam ligando para as vítimas, pedindo dados bancários. Para quê? Para cadastrar supostas doações via conta de energia. Diante da situação, a direção do hospital emitiu uma nota oficial negando que esteja fazendo uma campanha deste tipo. A diretoria admite haver um acordo para doações junto ao DME, mas que não faz pedidos de dados bancários aos doadores. Na nota, a Santa Casa esclarece, abre aspas, a diretoria da Santa Casa recebeu uma denúncia que indivíduos estão fazendo ligações em nome do hospital, pedindo dados que seriam para que as pessoas fizessem doações para a Irmandade através da conta de luz. A nota ressalta ainda a importância do apoio da comunidade através de doações, mas pede que a população tome cuidado com pessoas de má fé e que usam o nome do hospital em benefício próprio. E é impressionante como tem gente cara de pau nesse mundo, né? Usar o nome da Santa Casa, que está passando por tantas dificuldades, né? Tem gente que se aproveita da situação. É brincadeira. A Câmara abriu as portas para receber os presidentes das câmaras das cidades aqui da região. Eles fazem parte agora do Parlamento Mantiqueira. Participaram do encontro diversas câmaras do sul de Minas, além do deputado estadual Mauro Tramonte. O parlamento tem por objetivo propiciar a união dos poderes, no intuito de levar aos governos do estado e também do governo federal as necessidades de cada região. A nossa equipe passou por lá. Boa tarde, Angélica, bem-vinda. O objetivo do encontro aqui na Câmara Municipal foi promover o fortalecimento do Parlamento Regional Mantiqueira, do poder legislativo de cada município. O Parlamento Regional Mantiqueira é a associação das câmaras municipais da nossa região. Então nós temos a intenção que as câmaras municipais possam se unir para que nós possamos apresentar as demandas regionais, tanto a nível estadual quanto a nível federal. Essa segunda reunião nós estamos apresentando o regimento interno, estamos recebendo as câmaras municipais, inclusive trazendo a lei aprovada em cada Câmara Municipal para adesão ao Parlamento Regional Mantiqueira. O deputado estadual Mauro Tramonte esteve presente no evento e destacou a importância do parlamento com relação às demandas das cidades que serão entregues no âmbito estadual. É mais uma ferramenta democrática que nós temos. Tem que parabenizar o trabalho da Câmara, a iniciativa, porque isso é muito bom. E isso faz com que todas as câmaras na região possam aí fazer um trabalho mais junto, mais chegado, porque na realidade nós, por exemplo, que estamos em Belo Horizonte como deputado, muitas vezes a gente não sabe o problema de determinada cidade, determinada Câmara Municipal, de demanda, esse tipo de coisa. Fazendo isso fica muito mais fácil, porque a gente pode ficar sabendo, na realidade, de grupo. Então isso que é interessante, é uma ferramenta democrática e vai ser usada e vai dar muito resultado. Autoridades civis de várias cidades do sul de Minas estiveram presentes, como o presidente da Câmara da cidade de Bocaina de Minas e também de Botelhos. O objetivo maior é trabalhar pela região.
Então você junta Poços, né, Botelhos, Cabo Verde, para a gente ir atrás de algum pedido, alguma emenda, algum pedido, um exemplo claro que a gente está trabalhando. A Santa Casa de Poços. Você junta 4, 5 cidades para pedir, reivindicar uma emenda para Santa Casa de Poços, é uma força. Se você vai Botelhos sozinho ou Poços sozinho pedir uma emenda, é diferente. Então a força que vai tornar esse parlamento vai ser de suma importância para a região. Eu acho que a gente tem que primeiro seguir o municipalismo, né? Porque nós somos, infelizmente, o governo federal concentra tudo e sempre os recursos, poucos para o município e as despesas maiores para o município também. Tudo acontece no município. Eu acho que esse parlamento vai ter uma grande influência nessa expectativa de melhoria da qualidade de vida dos nossos municípios. Isso é um meio de fortalecer a nossa região. Quer dizer, o que eu estou entendendo? Estou entendendo que a partir desse momento a gente vai ter uma união entre os municípios, fortalecer para fazer pedido para os deputados, que a gente apoiou, é claro que isso é um dever do político, eleger um deputado e depois cobrar dele aquelas melhorias que tem que vir para o município. Porque a gente, quando vai eleito, é para trabalhar, não é ficar com o braço cruzado olhando para a cara dos outros. Com imagens de Márcio Pinto, Angélica Zukauskas para o Plantão. Obrigado, Angélica Zukauskas, nossa equipe que passou lá pela Câmara, né, na última semana. A semana está só começando. Hoje, por exemplo, lá na Drogaria Americana, tem a segunda-feira da melhor idade, hein? É hoje que você economiza para valer, passando nos 4 endereços. Fica a dica para você, hein, plantonista? Eu sou fã lá do Abel, de toda a equipe, por quê? Porque toda segunda-feira, com essa semana, né, da melhor idade, você economiza de verdade, tá certo? 4 endereços: Francisco Salles, Remígio Prézia, Assis Figueiredo, Avenida João Pinheiro. Gente, hoje começa o Outlet de desodorantes. São 3 dias, dia 29, dia 30 e dia 31, Outlet de desodorantes na Drogaria Americana, a rede de farmácias do seu jeito. E no próximo bloco nós vamos falar, olha só, o corpo da soldado da Polícia Militar, a Renata Helena Meirelles, foi sepultado, hein? Gente, uma notícia triste envolvendo essa militar. Nós vamos falar sobre esse caso na volta do bloco. Até já. De volta com você, uma ótima segunda-feira, hein? Semana final, aí, reta final do mês de outubro. As notícias não param, sua participação sempre muito importante aqui no nosso WhatsApp. Vamos aos destaques do programa de hoje. Nos portais, Jornal da Mantiqueira, Poços tem até 20 de novembro para finalizar as atividades do lixão. Tá aí contagem regressiva e uma foto aqui, uma belíssima foto do Jornal da Mantiqueira lá do lixão, né? A foto foi bem tirada, agora o local é realmente, quem já passou por lá sabe que a situação é precária. Mas o destaque para mim, vamos até Andradas agora. Olha só, Andradas, gente, olha só, regras de transição da reforma da Previdência. O pessoal tá batendo cabeça ainda e não é para menos, né, gente? É muito complicado. Falando também, olha só, da Santa Casa aqui de Poços, criminosos tentam golpe na região usando o nome da Santa Casa. Tem bandido para tudo. Mais um destaque para mim, indo para a capital mineira agora. É hora do Jornal Tempo. Crise, fluxo no aeroporto Carlos Prates cai 52% em 6 anos. Mesmo com a redução dos pousos e decolagens, média foi de um acidente a cada 2 anos. Esse aeroporto tem que sair de lá, né, gente? Não é possível. O Calil já deu uma entrevista falando que não tem intenção em tirar o aeroporto lá desse bairro, mas os moradores não têm mais sossego, não é isso? Olha só, após o acidente, ainda falando desse assunto, o procurador não descarta pedir fechamento do aeroporto Carlos Prates. Mais um destaque para mim, tropa.
Hoje em dia, a Prefeitura de BH anuncia concurso com 558 vagas para a área de saúde. Salários chegam a R$8.000. E tem também o esporte. Técnico Wagner Mancini lamenta a falta de intensidade do Atlético no duelo contra o São Paulo. Está faltando intensidade para o Atlético o ano todo, né? Não foi só no jogo contra o São Paulo ontem no Galo, que foi derrotado, né, por 2-0 pelo São Paulo lá no Morumbi, e o Cruzeiro empatou em casa com o Fortaleza. Último destaque do dia, Estado de Minas agora. Antecipação de recursos. Governo Zema e Assembleia voltam as atenções para 4, bilhões do Nióbio. Quem fala muito do Nióbio é o Jair Bolsonaro, né, o presidente da República. Tema também a crise hídrica. Ambientalistas criticam a proposta de fundir comitês de bacias hidrográficas. Muito obrigado, tropa de elite. Aí os destaques para você dessa segunda-feira. Você já parou para pensar que nós estamos praticamente há 2 meses do Natal e do Ano Novo? Pois é, né, gente? Fim de ano. 2 meses apenas. Só que a Oral Sim Implantes proporciona para você o seu sorriso. E dá tempo de voltar a sorrir nessa época do ano ainda. Dá tempo de trocar a sua dentadura ou ponte móvel pelo tão sonhado implante dentário. Só depende de você, viu, plantonista? A minha parte eu estou fazendo. Por quê? Vou botar o telefone para você, que é esse aqui, ó. 3114-0300. Você vai falar em meu nome com a Oral Sim e a condição é diferenciada para você. Tem condição diferenciada para você que mencionar o plantão da tarde e também o Paulo, tá bom? Pode ligar para lá e falar aí meu nome, 3114-0300, é atendimento humanizado, com carinho e o respeito que você merece. O Oral Sim está ali na Correia Neto 430. Um abraço, doutor Marlon e toda a equipe Oral Sim Implantes. Um auxiliar, me perdoem, de 36 anos, ele foi vítima de um assalto. Ele foi agredido ainda lá no bairro Vila Nova, na noite da última sexta-feira. A vítima acionou a polícia militar e relatou que saiu de um bar, né, que estava em direção ao ponto de ônibus. Estava aguardando o ônibus passar. Ele viria, segundo relatos, ao centro da cidade. Nesse momento, ele teria sido abordado por um homem que anunciou o assalto, aplicou-lhe uma gravata e depois jogou ele ao chão. O suspeito roubou o celular do homem e fugiu a pé sentido a Remígio Prézia. A vítima não acionou a polícia após o assalto. Isso acabou dificultando o rastreamento e a localização do suspeito. Se não aciona, fica muito difícil, né? Muito difícil a polícia chegar. E 2 veículos ficaram danificados, hein? Teve acidente na MG 455 ali no trecho entre Andradas e Ibitura de Minas. Agora sim a imagem, olha só. Um veículo de cada lado da pista, né? Olha o sinal da freada do veículo. Que coisa, hein? Para a Polícia Militar Rodoviária, o motorista do Fiat Mobi, que é esse carro aí, ó, ele relatou que estava saindo do pesqueiro, lá do pesqueiro Tulha Preta. O Querubim já tocou muito lá na Tulha Preta, e quando ele entrou na rodovia, logo em frente, o que aconteceu? Ele diminuiu a velocidade do veículo. Para quê? Porque ele tem que fazer uma conversão, né? Só que aí, olha só, já estava vindo esse Fiat, dobrou. Na hora que ele entrou ali na vicinal, olhou pelo retrovisor, não deu tempo de nada, gente. Esse Fiat dobrou, vinha nessa reta, né, e acabou atingindo o veículo Mobi. Não deu tempo de nada, né? Aconteceu a colisão, foi cada um para um lado da pista. Né? Foi cada um para um lado. Olha só, ficou totalmente destruída a traseira desse veículo, que ficou ali, inclusive, suspenso, né? Não sei se é uma ponte ali ou uma cerca, né? É um carro pequeno, né? Enfim, com o impacto da batida, o motorista do Mobi perdeu o controle, saiu da pista, né, ficou lá enroscado no meio daquela cerca de arame farpado que fica ali às margens da rodovia. Os motoristas foram orientados quanto às demais providências e foram liberados no local, já que não houve vítimas. Tulha Preta, o pessoal lá é gente boa. E o corpo da soldado da Polícia Militar, a Renata Helena Meirelles César, foi sepultado no cemitério Parque Repouso da Saudade, em Barbacena. O sepultamento foi na manhã de ontem. A soldado que morreu na tarde da última quinta-feira. Ela estava internada desde a segunda-feira passada após sofrer um acidente na BR-040 em Eubank da Câmara. A soldado Renata estava em um carro de passeio que bateu em uma carreta bitrem. A motorista,
era policial militar de Barbacena, lotada aqui em Poços de Caldas. Ela viajava com a mãe, a Maria Helena Coelho Meirelles, que chegou a ser socorrida, mas não resistiu e acabou morrendo no hospital no mesmo dia do acidente. A soldado Renata tinha 32 anos e era esposa do também policial Cabo Diego Moraes César, né? Ela deixou um filho de 1 ano. Os nossos sentimentos aos familiares, todo o nosso respeito, né, a toda a corporação que está em luto. E agora tem cotação do café aqui no Plantão da Tarde. O mercado cafeeiro que fechou o dia em alta. A saca do tipo 6 bebida dura ficou cotada a R$ 415, variação positiva de R$ 6. No mercado futuro com vencimento em dezembro, a saca de 60 quilos também fechou o dia em alta, cotada a $118,50. Variação positiva de $4,30. O Corpo de Bombeiros aqui de Poços de Caldas, nas últimas semanas, tem registrado várias ocorrências de apreensões de animais. Nós mostramos aqui quantos gambás, gente, quantos lagartos e serpentes. Por que esses animais estão aparecendo com tanta frequência aqui na zona urbana da cidade? Essa é a nossa pergunta. Pode tirar essa imagem para mim? Porque eu vou chamar agora a Angélica Zukauskas, que foi atrás dessa resposta. É isso mesmo, Paulo Marcelo. O assunto agora é animal. Nos últimos dias, o Corpo de Bombeiros tem realizado vários resgates de animais diferenciados, como serpentes, ouriços, morcegos, lagartos, entre outros. E eles são encontrados em locais inusitados. Esta serpente, por exemplo, que temos a imagem, estava aí passeando na rua Rio de Janeiro, na área central de Poços, e resolveu entrar nesta loja e foi parar dentro da gaveta de maquiagem. Outra serpente foi localizada no gramado de uma casa. Um lagarto também esteve no estabelecimento comercial. E por aí vai. O Corpo de Bombeiros disse que, por plantão, são 2 resgates de animais. Esse tipo de ocorrência, né, essa época do ano, ela é muito comum. Por vários motivos, né, o bombeiro é acionado para a captura de animais silvestres que, de certa forma, aparecem no ambiente urbano. O que a gente tem verificado nesse momento, né, desse período do ano, em média, uns 2 atendimentos de captura de animal silvestre. O tenente ainda alerta como a população deve proceder ao se deparar com animais desse tipo. O que a gente sempre orienta é a pessoa não tentar efetuar a captura, porque esse animal ele está, de certa forma, encurralado, ele não está no seu habitat natural. E pode ser também que ele está conduzindo as suas crias. Então, os animais, quando eles estão com os filhotes, eles são mais agressivos. Então, toda vez que a população deparar com os animais silvestres, o correto é efetuar o contato com o Corpo de Bombeiro e continuar mantendo contato visual com o animal, principalmente se for serpente. Os militares saem preparados, inclusive com instrumentos necessários para a captura. O bombeiro, quando ele desloca para esse tipo de ocorrência, ele vai ter atenção voltada para a equipe. Então aí a gente pega e vai utilizar os equipamentos nossos para a captura de cada tipo de animal. Nós temos a pinça, né, que é para cobra, ou se não pequenos répteis. Temos o cambão ou enforcador, que é para animais de médio ou grande porte. Temos o pulsal, se não passaguá, que é para aves e morcegos. E depois dessa captura, nós temos o acondicionamento, que são as caixas de transporte. Após a capturação dos animais, eles são encaminhados para uma clínica veterinária para avaliação. Se estiverem nas condições normais, eles são devolvidos para o habitat natural. Todos os animais são trazidos para cá, nós fazemos a avaliação. Os que têm condições de ser devolvidos à natureza, nós o fazemos. E os que não têm, passam por cirurgia de acordo com a sua com a fratura. Precisa ser feito, nós fazemos aqui. Depois encaminhamos para um local de recuperação. Depois, com o tempo, a gente acompanha e solta de novo na natureza. O veterinário ainda destaca sobre a importância de se preservar a natureza, para assim evitar que os animais migrem para a área urbana. Eles não têm noção nenhuma e não têm condições de viver nos centros urbanos. Então que nós temos, eu peço novamente, preservar as florestas, porque é o local ideal deles, que eles têm tanto direito quanto nós de habitar esse planeta, né? Então é isso, lembrando que o número do Corpo de Bombeiros é o 193. Como sempre, eu e Márcio Pinto estamos de plantão.
De plantão, Angélica, quantos animais nós mostramos aqui, né, nos últimos dias, nas últimas semanas. Eu fiquei impressionado, a nossa equipe também, né, trouxe essa pauta aí, até porque as pessoas perguntam, mas de onde está aparecendo, né, esse monte de bichos? Vamos falar aqui, gente, que motivos para ser feliz e de bem com a vida não faltam. A Artipel preparou promoções que vão deixar o seu sorriso de orelha a orelha. Para hoje tem agenda comercial, olha só, R$ 34,50. Tem também impressora multifuncional, uma HP DeskJet por R$ 289,90. E ainda grampeador de mesa de Libra por R$ 13,90. São 2 endereços aqui na cidade. Tem o Assis Figueiredo, né, que é a loja tradicional, e a Rio de Janeiro, que é a mais nova loja da Artipel, linda. Aliás, são 2 mega lojas. E o Instagram também, que tá bombando, né? Segue lá, @Artipel Papelaria. Um abraço para a equipe Artipel. E eu quero você participando aqui do plantão, mandando mensagem no Facebook e também no WhatsApp. Até já! De volta com você, uma ótima tarde, uma ótima segunda-feira e uma ótima semana para você que chega agora aqui na TV Plan. Lembrando que nós estamos na live também lá no facebook.com/TV Plan Web. Eu tenho uma dica super bacana para você, gente. Vocês que estão me acompanhando, e eu tenho falado aqui nos últimos tempos da Lógica Software. Eu quero, antes de mais nada, abraçar o meu grande amigo Paulo Arcanjo e toda a equipe. A Lógica vai mudar a sua empresa de patamar. Se você quer, né, mudar a sua empresa, eu tenho 7 dicas importantíssimas. Vamos lá: o financeiro, o crediário, estoque, compras, contabilidade, precificação, vendas e marketing. Tem problemas aí com algum desses departamentos? Liga para a Lógica agora, 0800 000 3272, 0800 000 3272. E se falar que assistiu aqui no Plantão da Tarde, tem 3 meses de assinatura. Isso mesmo, a sua empresa ganha 3 meses de assinatura. 0800 000 3272. É Lógica Software, é parceira aqui do Plantão. Quero abraçar aqui o Paulo e toda a equipe, que mandam muito bem, atendem muito bem e estão há mais de 20 anos no mercado aqui de Poços de Caldas. A PUC Minas, aqui de Poços de Caldas, realiza hoje, até às 8 horas da noite, a 3ª edição da campanha Doação de Cabelo. O evento, que é aberto ao público, terá um espaço para o corte de cabelo, além de maquiagem, estúdio fotográfico para o antes e o depois dos voluntários e um mural de orientações para a prevenção do câncer de mama. Em 2 edições da campanha, mais de 200 doadores participaram do evento. Esta campanha é mais uma ação promovida pela universidade, até para reforçar, né, gente, a importância do Outubro Rosa, mês dedicado às ações afirmativas de prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama, que, segundo a Organização Mundial da Saúde, a OMS, é o tipo de câncer que mais mata no Brasil e é o 2º tipo mais frequente no mundo. Então, gente, é um assunto que não pode passar batido de forma alguma. E o tema do Plantão da Tarde de hoje é o Outubro Rosa, a saúde mental. No Brasil e no mundo, a incidência do câncer de mama tem aumentado e aparece cada vez mais cedo na vida da mulher. Os métodos de tratamento e prevenção envolvem a mastectomia, a quimioterapia, a radioterapia, que pelos seus efeitos físicos podem comprometer em variados graus a autoestima, né? A questão da imagem corporal, a identidade feminina, né? E é realmente muito complicado esse período. Como o câncer de mama pode afetar as relações psicossociais das mulheres? Esse é o tema do Plantão da Tarde de hoje. E para falar sobre os traumas psicológicos que um câncer pode causar à mulher, eu recebo ela, que é professora, né, Regiane Quinteiro. Ela é coordenadora do curso de Psicologia da PUC Campus aqui de Poços de Caldas. Regiane, boa tarde. Boa tarde. Bem-vinda ao Plantão. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigada, agradeço aí o convite e poder estar aqui compartilhando com o pessoal um pouquinho aí do nosso conhecimento da psicologia. Nós é que agradecemos. Aliás, a psicologia ela é extremamente importante. O momento deve ser muito difícil, né? A paciente receber uma mensagem dessa, né? Você foi diagnosticada com câncer de mama. Como se proceder no momento desse, Regiane? O momento do diagnóstico ele é sempre muito difícil, né?
Esse diagnóstico geralmente é dado pelo médico. E a gente precisa realmente ver se nessa equipe de saúde tem uma psicóloga ou um psicólogo. Uma equipe multidisciplinar. Seria o ideal, né? Para que essa psicóloga ou psicólogo, esse profissional possa fazer um acompanhamento, porque não é um momento fácil, né? É um momento em que quebra todas as expectativas dessa mulher, né? Então vem uma grande novidade que não é boa, né? É uma doença que precisa começar um tratamento. Então, e é muito importante que essa equipe dê um apoio. Imagina, porque a pessoa, vai que ela está sozinha, às vezes ela não está nem acompanhada ali de uma pessoa conhecida. Sim. E ela recebe aquilo, filtrar isso nesse momento deve ser extremamente complicado. É muito difícil, realmente precisa haver um acolhimento mesmo dessa paciente, né? E geralmente a gente sempre orienta a paciente a chamar alguém da família, um membro familiar, para estar acompanhando ou para estar ligando naquele momento, para que a gente ajude nessa fala do diagnóstico também para o membro familiar, né, para que ela tenha um apoio mesmo, né? Agora, nesse momento, ela precisa de um apoio, né? Seja da família, da própria equipe de saúde, e a psicóloga pode estar fazendo essa mediação aí nesse momento difícil. O Outubro Rosa, ele vem ganhando corpo a cada ano que passa. Sim, né? sim. As campanhas, as emissoras divulgam, né? Os especialistas falam muito sobre esse assunto. Tem um momento ali que a pessoa recebe essa mensagem, essa informação de que ela foi diagnosticada. O fato de hoje, né, estarmos debatendo mais esse tema pode, de certa forma, colaborar até para o tratamento da pessoa? Eu acho que ajuda bastante a colocar as mulheres atentas, né, a essa prevenção, ao autoexame, a busca, né, pelos profissionais de saúde. Eu acho que é um momento muito importante mesmo para tornar mais público essa campanha, essa necessidade mesmo da prevenção. Se vier um trabalho feito antes desse diagnóstico, esse diagnóstico, por mais difícil e dolorido que ele seja, ele pode ser um pouquinho melhor compreendido por essa paciente. Porque o diagnóstico, o que ela precisa? Ela precisa saber o que está acontecendo com ela. Sim. Ela precisa saber o que é o câncer de mama, né? Qual é a localização, quais os tratamentos possíveis, quais os possíveis efeitos colaterais disso, né? E é claro que não é uma explicação só no momento do diagnóstico, isso precisa ser acompanhado, é um processo. Tem todo um processo. Isso, é um processo que está começando aí de tratamento e que a equipe de saúde precisa estar bem antenada com essa paciente para dar todas as informações possíveis. Hoje muito se fala do tratamento, do atendimento humanizado, né? Isso. Essa humanização no atendimento faz a diferença na vida do paciente. Sim, eu acho que hoje o olhar tem sido muito assim, eu não vou olhar o câncer, eu vou olhar essa pessoa. A pessoa. A mulher, né? Então, num diagnóstico como esse, a gente precisa considerar quem é essa mulher, qual a história de vida dela, qual a idade dela, né? Porque tudo isso, qual é o momento da vida dela? Ela está engajada numa profissão? Ela é uma estudante, é uma jovem mulher? É uma senhora? Então, a depender do momento de vida dessa pessoa, vão trazer fatores muito específicos aí que ela precisa se reorganizar. E vai ser muito natural que após o diagnóstico ela fique muito perdida. Então, vem sentimentos de insegurança, de tristeza. A própria autoestima, né? Isso vai acabar afetando a autoestima dela. Porque ao longo do tratamento vai havendo, consequentemente, mudanças na aparência física dela. Pode ser que, a depender do tratamento, pode envolver uma perda do cabelo. Né? Pode haver também outros sintomas como náuseas, uma tontura, vai depender da medicação que vai ser utilizada no tratamento, vai depender da faixa etária, também. Até da saúde que essa mulher tinha antes do diagnóstico. Então tudo isso por isso que é importante olhar a mulher como um todo, para eu entender como é que está sendo a adesão ao tratamento e até para melhorar a adesão dela ao tratamento. Muito bem, nós recebemos várias mensagens, eu quero agradecer a Amanda Souza, ela está lá no bairro Bortolã, Zona Oeste. Obrigado, Amanda, pela mensagem. Ela pergunta, Regiane, quais são os sinais, né, que uma mulher pode estar entrando em depressão durante o tratamento de câncer de mama? Isso é muito específico de cada pessoa, mas geralmente, um dos grandes sinais da depressão é uma tristeza profunda e uma vontade de chorar que aparentemente parece não ter motivo.
né? Então, quando a pessoa começa a querer se afastar, ela não quer mais estar no meio familiar, né? Quando ela não consegue ter a compreensão no meio profissional, porque a depressão, ela não vem sozinha. Há mudanças nesse contexto familiar, ou escolar, ou estudantil, ou profissional, que vai favorecendo, infelizmente, a vinda de uma depressão. E é claro, às vezes essa mulher já tem um histórico na família, ou já teve depressão anteriormente, então ela está mais propensa, né, a ter depressão. Mas isso não quer dizer que ela vai ter. Não é uma relação que é direta. Então vai depender de como é que cada caso é um caso, mas geralmente os primeiros sinais é um choro excessivo, uma tristeza profunda, uma angústia que ela não consegue explicação, e aí é a dica, né? É importante buscar mesmo uma ajuda profissional, especialmente da psicologia. Você citou algo aí que é extremamente importante nesse processo também, que é a família, né? Sim, muito. A família, na verdade, ela é a primeira rede de apoio dessa pessoa, né? Então a gente sempre conversa, assim, sempre vai conversar com a pessoa, quem é um membro dessa família, seja um filho, uma avó, uma madrasta, a mãe, quem é essa pessoa, em quem você confia, em quem você já sente um apoio. Então a gente precisa dividir isso mesmo, né? Então a gente não vai dar conta porque vai começar um sofrimento, mas eu preciso buscar aliviar isso, buscar aderir ao tratamento com mais qualidade, né? Aprender a lidar com as adversidades do tratamento, mas de uma forma mais saudável possível. E a rede familiar é uma rede de apoio extremamente importante. E muitas vezes, a gente tem que chamar a família para conversar, para a família entender o que está acontecendo. Todo esse processo. Sim, sim. Porque a gente entende que a família provavelmente não vai saber como lidar com aquela pessoa que está com câncer. Não é uma coisa da rotina da família, né? Não é. E a gente tem na nossa sociedade preconceitos. Então, falar câncer é uma palavra com muito estigma, né? E ela traz significados muito ruins, desagradáveis para as pessoas. Então tem pessoas na nossa comunidade que têm medo de pronunciar a palavra, mas isso é cultural, né? Então quando a gente vai conversar com a paciente, às vezes a gente sugere, traga alguém da sua família para conversar com a gente também. Temos que quebrar isso. Isso, até para poder ter uma adesão mais saudável, vamos dizer assim, né? Mais tranquila. Certeza. Mais uma mensagem, Gabriela Vieira, o nome dela, ela está no bairro Nossa Senhora Aparecida. Obrigado, Gabriela, pela mensagem. Ela pergunta, o que uma mulher em tratamento do câncer de mama pode fazer para se afastar de pensamentos negativos e também desânimos? É muito difícil. Pergunta interessante essa dela. É muito interessante, mas o que acontece? A gente vai entender que o pensamento vai acontecer, tem alguma coisa desencadeando esse pensamento. Então, por isso que cada tratamento psicológico, ele é individual. Porque a gente precisa entender a história dessa pessoa, saber se ela está tendo apoio ou não, porque após o diagnóstico e início do tratamento, muitas vezes essas pessoas vivenciam afastamento de pessoas que são próximas. Até amigos. Às vezes família. O cônjuge, né, a própria família, ou até mesmo encontra obstáculos no meio profissional, porque as pessoas não sabem como fazer, então normalmente elas se afastam. Elas não vêm perguntar como elas podem te ajudar. Então, pode ser que isso, né, esse afastamento, pode ser um dos fatores que vai ajudar a produzir esses pensamentos negativos. Então, quando a gente vai para uma psicoterapia, um acompanhamento psicológico, o ideal é que quando a gente conversa com a paciente, é tentar detectar no meio social dela o que está provocando esses pensamentos desagradáveis. Então, cada situação, cada caso é um caso, né? Então fica difícil a gente dizer assim, como lidar com pensamentos que são desagradáveis. Normalmente a gente tem que ir lá na causa do pensamento e tentar resolver, mas a gente não consegue fazer isso sozinhas. Então muitas vezes por isso o apoio. Então primeiro o apoio familiar, às vezes ele não é suficiente, então eu preciso buscar ajuda psicológica para entender o que está acontecendo comigo. Nunca ficar sozinha com seus pensamentos.
porque a tendência é a gente se enfraquecer, se entristecer mais, porque tem pessoas que desenvolvem depressão, outras podem desenvolver ansiedade. Então vai depender muito do perfil de cada uma. Que também é terrível a ansiedade. Sim, né? Então a gente precisa, na verdade, ajudar essas mulheres a como enfrentar o tratamento, criar novas estratégias até para não ter esses pensamentos negativos, porque às vezes eu preciso saber qual é o conteúdo do pensamento. Né? Será que é um pensamento contra mim mesma? Né? Me mudou a minha aparência, as pessoas não gostam de mim, estou ficando feia. Então eu preciso entender o que é esse pensamento, qual que é o conteúdo dele. Esse acompanhamento, Regiane, ele é semanal ou também varia de pessoa para pessoa? Na verdade, então tem algumas formas de tratamento. Por exemplo, numa equipe médica, né, se eu estou fazendo um acompanhamento numa clínica ou no hospital, provavelmente lá tem uma equipe, provavelmente não, tem uma equipe multidisciplinar que inclui a psicóloga. Existe um cronograma ali. Isso. E aí essa psicóloga, que é da psicologia oncológica, vai desenvolver algumas ações dentro do hospital ou dentro daquele setor para acompanhar as mulheres. Então lá não é feito psicoterapia individual. É um trabalho em grupo que também é importante. Geralmente são grupos de apoio, tá? Se essa mulher busca um tratamento particular, aí ela vai ter sessões de psicoterapia individual todas as semanas. Então, geralmente é uma hora por semana e cada caso é um caso. Então, há mulheres que, se ela inicia uma depressão e ela está numa situação mais fragilizada, é uma questão de conversar com a profissional e às vezes até fazer 2 vezes por semana. Mas depende. Vai depender muito. Isso. Mais uma pergunta, agora é da Maria Cristina, ela está no bairro Bianúcia, obrigado, Zona Leste, participando conosco também. Com os familiares podem ajudar uma pessoa que está passando, né, por esse tratamento oncológico. A gente já meio que falou isso aqui também, né, que tem um poder ali de ajudar essa pessoa muito grande. Sim, né? Eu acho que a primeira coisa, a família também precisa saber o que é esse câncer de mama. Ela precisa compreender o que é esse tratamento, seja a mastectomia, ou a quimio, ou a radioterapia. Precisa verificar se essa pessoa, a mulher, precisa de acompanhamento, né? Porque é um tratamento a médio e longo prazo, que depende também de várias situações. Eu acho que a família precisa participar, mesmo que ela não saiba como fazer. Eu sempre converso, né, lá com os meus alunos de psicologia. Quando a gente não sabe o que fazer, vamos perguntar para a pessoa o que ela quer que a gente faça. Né? Então, eu acho que é buscar também ajuda, orientação da equipe médica, né? da equipe multidisciplinar, para saber como proceder, porque tudo depende, né? Qual é a idade dessa mulher, em que momento ela descobriu, está num início que está precoce ou está no início mais avançado. Então, tudo isso são fatores importantes, mas a família, eu sempre falo, a família não tem problema ela não saber, mas é importante ela perguntar, conversar, né, pedir... Se sentir confortável. Isso. E às vezes, a família não precisa necessariamente estar conversando sobre o câncer de mama com a paciente. Vamos levar essa mulher para fazer outras coisas, né? Dar apoio, de repente, na vida familiar, na vida profissional, porque ela vai acabar encontrando barreiras. Então, ela precisa de pessoas que a escutem, que conversem, às vezes, até sobre outros assuntos. Vamos dialogar, pessoal. Vamos dialogar. A Débora Gonçalves está no bairro São Benedito, dá tempo dessa pergunta ainda. Ela questiona como manter a estabilidade psicológica e emocional frente ao diagnóstico do câncer. Ela volta lá naquele momento mesmo onde o médico ali, né, está passando essa notícia. Eu fico imaginando, não deve ser fácil. Não, eu também fico tentando me colocar no lugar dessas mulheres, não né? É? Mas pela nossa experiência profissional, não tem como a gente passar por esse sofrimento sem senti-lo. Sim. Então, realmente é um momento muito difícil, é um momento de susto, é um momento que vai dar uma tristeza e tudo depende de como é que eu vou lidar com isso, tudo depende de quem eu sou, como é que eu sou no meu dia a dia com as notícias. Como que você está também, como é que né? eu estou naquele momento, né? Porque se eu estou passando, por exemplo, por um momento muito delicado familiar, ao receber esse diagnóstico, provavelmente eu vou me sentir muito pior. Se eu estou num momento bem da minha vida, a minha reação vai ser diferente. Se é um diagnóstico precoce que eu detectei no autoexame e está bem no comecinho, é uma coisa. Se é uma mulher de idade mais avançada e descobriu,
né? Um processo de câncer mais é outra coisa. Então, assim, não tem como passar por esse momento ilesa. Vai sentir tristeza, vai se sentir perdido. Vai ter esse choque vai que ter é esse impossível. choque, mas nada como conversar com a equipe, e não é da noite para o dia. Às vezes a pessoa leva dias para essa aceitação, porque ela precisa, a partir do diagnóstico, aceitar. Tem a revolta, né, Regiane, também às vezes, né? Isso, ela tem uma negação depois da revolta. Então, quando ela passa a aceitar, ela começa a ouvir melhor a equipe médica, começa a entender melhor o tipo de tratamento melhor para ela, para aquele caso, e ela precisa entender o que está acontecendo com o corpo dela e o que poderá acontecer, porque tudo é uma previsão, se vai cair ou não o cabelo, se vai ter náuseas ou não naquele dia da medicação ou não, né? Às vezes ela pode ficar indisposta, então é importante ela prestar muita atenção no corpo dela. E aí a equipe médica precisa estar acompanhando, porque vai haver isso mesmo, a diminuição da autoestima, um sentimento de fraqueza, de que você não tem mais sentido na sua vida. Então, infelizmente, isso acontece para muitas mulheres. Claro, bate o medo, né? Bate o medo, é natural que tenha medo, mas o importante é buscar a rede de apoio. E a psicologia está aí para ajudar essas mulheres a resgatar essa autoestima e pensar em estratégias para lidar com esse tratamento de uma maneira melhor que for. E lembrando que o câncer de mama também tem acometido os homens, viu? É uma pequena, né, é uma pequena parcela, cerca de 1%, mas nós tivemos casos até em Poços de Caldas já, né? E fica essa dica, né? O mês de outubro está chegando ao seu fim já, mas a prevenção é o ano todo, não é só no mês de outubro. E falar depois já tem o Novembro Azul também, né, que é voltado para os homens. Regiane, eu quero agradecer a sua presença, muito bacana poder falar com você aqui no plantão. Obrigada, agradeço aí a todos. Até a próxima, viu? Até a próxima. Antes de encerrar, eu tenho um recado para você. Ah, não tem recado mais não? Então o recado é o seguinte, eu volto hoje ao vivo, às 7 horas da noite, lá no Plantão 47. Tá, olha, gente, o programa tá lotado, hoje tem muita notícia e eu espero vocês às 7 horas da noite. Até lá.